Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado. Queridos, eu quero compartilhar com vocês é, um sonho e uma palavra aqui que tem me deixado incomodado. É, a hora de manhã, quando eu me acordei, e eu quero dividir com vocês assim. Primeiro eu vou contar o sonho, depois mostrar algo na palavra de Deus. Assim, ó, bem rapidinho para o vídeo não ficar muito extenso. Eu sonhei que eu estava dentro de um ônibus e eu olhei pro lado direito, assim, o ônibus estava parado no ponto e numa praça, eu sei onde é que é essa praça até. E lugar tudo conhecido, bem nítido assim. E de repente à direita assim deu um estrondo muito grande, mas calcular assim mais ou menos uns 300 metros no meio dos prédios assim, vários prédios assim, prédios altos de 10, 12 andares. E eu vi que foi um míssil que caiu. E imediatamente que caiu aquele míssil, eu gritei para todo mundo: se abaixem. E me joguei no assoalho do ônibus, e alguns se jogaram e começou a entrar os estilhaços pelas janelas, assim, atingindo as pessoas, mais um monte de estilhaço, assim. E imediatamente eu me levantei, algumas pessoas possivelmente morreram ali. Eu saí, os poucos que conseguiram sair de dentro do ônibus. E eu desci assim, já virou tudo num caos assim, e saques e pessoas correndo. E nitidamente eu provei aquilo que está bem distante de nós aqui. É um ataque, a guerra. Bom, enfim, eu provei algo que está bem distante de nós aqui. E me acordei. E eu estou fazendo uma leitura toda especial do livro de Ezequiel. Porém, quando eu comecei a meditar sobre sonho, eu me lembrei do livro de Zacarias, de uma revelação. Zacarias capítulo 5, eu vou ler na versão King James aqui, eu gosto muito dessa versão. Olha o que está escrito. Zacarias capítulo 5. Vamos ler desde o versículo 1. Tornei a levantar os olhos, e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: que vês? Eu repliquei: vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me revelou: eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa praga. Assim afirma o Eterno Todo-Poderoso: eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nessas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas, e não restarão nem vigas de madeira nem pedras. Olha só, o livro de Zacarias, se você for fazer uma leitura muito interessante, o livro de Zacarias, a maioria das profecias de Zacarias não se cumpriu ainda. Pode ler todas as visões, ali você vai identificar várias visões em conformidade com as revelações do livro de Apocalipse. Tu lê Zacarias e tu lê Apocalipse, tu vai identificar muitas conformidades, um livro com o outro. E aí, de repente, eu me encontro aqui com essa revelação, no capítulo 5, falando deste rolo, ele inclusive dá a medida. E, para minha surpresa, essa medida, posso estar errado, Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu fui fazer uma pesquisa agora rápido de manhã e essa medida é a medida final do míssil balístico ICM, ICBM, né? No momento que ele cai,
Ah, e aí imediatamente eu pesquisando aqui já encontro a reportagem dizendo que a Rússia, faz questão de uns dias atrás, testou novamente o seu míssil balístico, apelidado de Satan 2. E caso você não saiba como funciona, ele sai para fora da atmosfera e depois ele entra novamente. Só que nesse processo entre sair e entrar novamente, ele vai perdendo partes dele. E a parte final que sobra dele quando ele entra é justamente esse tamanho. 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. E a revelação que está dizendo que isto cairá na casa do ladrão e do que jura falsamente, ou seja, de ímpios, de pecadores, e permanecerá, e ela vai destruir a casa dessas pessoas, não vão estar nem vigas de madeira, nem pedras. Ou eu estou muito enganado, ou e essa revelação aqui está falando do míssil. Porque ela dá exatamente o tamanho. Sabe que eu não acredito em coincidências. Eu acredito em revelação da parte de Deus. E ela dá exatamente o tamanho da parte final do míssil balístico quando cai. E ela está dizendo que essa maldição ela vai destruir a casa dos pecadores. Então, eu não sei, mas essa guerra que está acontecendo na Ucrânia não vejo como trazendo algo muito bom. Na verdade, eu tô receoso porque dá pra ver que os dedos para apertar o botão estão tremendo já. E eu sei que o mínimo quando acontece esse tipo de revelação, o que Deus espera é que nós venhamos a orar. Orar e repreender esse mal. Amém? É a revelação que eu queria trazer para vocês. Meditem, Zacarias capítulo 5, até o versículo 4, essa visão do rolo que voa. Faça a sua pesquisa, você vai ver como é que funciona um míssil balístico. Eu não acredito em coincidência, casualmente eu fui ver faz poucos dias atrás a Rússia pegou e fez mais um teste com esse míssil e ainda ameaça ainda. Na própria declaração de Vladimir Putin, ele está dizendo, isso é para que todas as populações do mundo, todos os países tenham medo deles. E saibam que nada vai poder impedir eles. Na verdade, o negócio é bem moderno e bem assustador mesmo. Amém, queridos? Essa revelação eu queria trazer para vocês. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.